Olá, minhas queridas! Este é o quarto vídeo de nossa série de conversas aqui do Coisa de Mulher, que nós, nesse primeiro grande encontro, nos dividimos em 5 episódios. E nesse episódio nós começamos a compartilhar o conhecimento popular de anciãs de como algumas lidam com as ondas de calor provocadas pelo climatério. E seguimos a conversa tratando de parcerias assumidas e honradas na criação de filhos, além dos incríveis benefícios e monumental importância de criar e cultivar redes de apoio. E algumas outras coisas, a gente falou bastante mais uma vez. E para não perder o costume, lá no final, depois dessa conversa, nós elencamos alguns temas que abordaremos no episódio seguinte. Então, se gostou, se inscreve no canal, curta o vídeo, manda para as amigas para a gente seguir aumentando e fortalecendo essa rede de apoio que estamos construindo aqui com Coisa de Mulher. Faça parte disso, venha também, seja muito bem-vindo. Super beijo, beijo o vídeo. Você falou que você é do climatério, às vezes também eu acho que eu tô antecipadamente. Já começou? Não sei, vou passar como Mohamed esse mês que vem aqui, eu vou perguntar pra ele. Pra mim faz um exame de hormônio aí, porque às vezes... Já começou. Corre. É? Nossa, sério? E é por ondas? É assim que funciona. Sério, do nada, assim. Porque nem correndo eu transfiro desse jeito. Então de ficar escorrendo assim, sabe? Mas sobre o climatério, eu uso um conhecimento de uma mulher que foi muito presente na minha vida por bastante tempo, na época que eu era mais espírita, assim. Ela ainda está na minha família, ainda faz parte do nosso grupo de amizade, mas ela, alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, ela estava no processo de climatério e também eu via, né, essa onda vindo, crescendo e tal, e ela transpirar inteira. E aí ela me explicando que ela tinha aprendido com uma outra anciã, né, antes dela, que o climatério tem que ser a melhor maneira de você lidar com as ondas de calor é você lidar com elas como ondas do mar. Elas vêm e vão. Não adianta você querer lutar contra a onda porque ela vai vir. Só relaxa. Se abana, pode criar alguns mecanismos, né? Não adianta eu querer, eu tenho que fazer isso mesmo. Não adianta eu querer me enxugar, que ela não vai cessar. Você tem que ir no tempo da onda e elas, assim como a onda do mar, elas não são iguais. Às vezes é uma onda um pouco maior, às vezes uma onda um pouco menor. Mas se você não lutar com ela, porque não tem como lutar, você vai sofrer menos. Entendi. É saber lidar. Ainda assim, eu já sei que eu estou no climatério porque eu fui catapultada, porque eu não tenho mais nada aqui. Agora você ainda não é bom saber. Né? Não deixa na suposição. Não, aproveita e já fala mesmo com eu vou com o Mohamed eu vou fazer os exames normais, anuais que eu faço da endometriose, eu já vou falar para ele pedir o de sangue já dos hormônios para ver como tá, porque não tá normal alguma coisa aqui, já identifiquei que não tá normal. Tudo bem que tá calor, tá diferente o tempo? Não, eu conheço meu corpo, sabe quando você percebe que não é o tempo, não é alguma coisa. Bom, vamos... a gente falou bastante sobre algumas demandas do feminino já no que tange a questão da saúde, né? Não especificamente sobre a maternidade, mas a Andrea trouxe a questão da gravidez, do Murilo. Não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre as demandas com o Murilo, inclusive de como conduzir essa educação. Acho que a gente pode começar por aí, depois a gente vai ampliando os temas, né? Tá bom. Então, uma das coisas que a Andrea ela propôs que a gente ainda não tinha relacionado é justamente entender quais são os graus, se é que a gente pode chamar assim, de responsabilidade na criação e na educação dos filhos. Quer falar um pouquinho? Quero. São várias situações, assim, que quando a gente fala de filhos, a gente vai encontrar, né, Rô? Porque a gente tem diversas formas de família, né? Então tem a família que é só o pai e a mãe, tem a família que é o pai, a mãe e a avó, tem a família que são amigos. Então, assim, é muito difícil falar. Mas mãe solo, né? Mãe solo, pai solo. Também. Então, eu gosto de chamar de rede de apoio. Porque eu falo, né, que eu voltei a trabalhar, tive 7 meses para ficar com o Murilo, depois que ele nasceu. E
tem que ter a rede de apoio. A gente não consegue sozinha. Então, não somos super mulheres, sabe? Ou super pais. É impossível. E acreditar que somos é o caminho para o fracasso. É o caminho para o fracasso. Então, assim, porque a gente já põe em dúvida muita coisa sobre ser mãe, sobre você ter a responsabilidade de cuidar de outra pessoa, né? Então, como para mim foi um processo muito repentino, eu já nem tô esperando estar grávida, eu nem tô esperando ter um filho, então eu fui assumindo um papel não sei o papel que eu assumi, para ser sincera. Eu acho que um papel de aceitação. É o que tem para hoje e vai ser assim. Então, será que eu sou uma boa mãe? Não sei, é o que tem para hoje. Você cogitou aborto? Vocês cogitaram aborto? Não, em momento algum a gente cogitou. Foi uma coisa muito repentina, assim, de acontecer, né? Tanto que a gente éramos noivos na época, eu tinha acabado de comprar uma casa, mas era um investimento, não tinha nada assim, vamos morar daqui X anos. E aí a gente teve que mudar os planos, né, para acolher essa criança que chegou, né? Então, quando quando o Murilo nasceu, quando eu fui mãe, efetivamente, quando eu pari essa criança, né, a casa não estava pronta ainda para receber a criança, né? Então eu poderia ter ficado com a minha mãe, mas eu ia ficar com a minha mãe, que é a minha rede de apoio, mas o Murilo ia ficar privado de ter o pai perto, né? Porque o Fábio na época morava lá em Caieiras e eu não achei justo, falei, não, a minha rede de apoio vai ter que ser o pai junto, né? Participativo. Então eu fui morar na minha sogra durante 2 meses, ela me acolheu em Caieiras, na casa dela, proporcionou todo um ambiente pra gente ficar lá, me ajudou muito, minha segunda rede de apoio, né? Mas por conta da distância, a rede de apoio, a minha mãe acaba sendo mais acionada, né? E eu acho que eu fui me descobrindo como mãe. Não tem uma receita, né? O que é certo, o que é errado, não sei. Então, tá com cólica, não sei. Quem aí sabe o que faz com a cólica? Alguém me ajuda aí? Então, assim, a minha sogra foi essencial no começo. Até ela tem 2 filhos, né? Então, ela já sabia como lidar com muitas coisas que eu não sabia. Mas pra mim tava tudo bom, Rô. Sabe, pra mim eu fui aceitando as coisas que foram acontecendo e eu acho que pra mim isso foi muito bom. Então assim, lógico que chegou um determinado momento que eu tinha que assumir o papel da criação, o que eu quero, o que eu não quero, a forma como eu vou fazer, né? Mas não que eu fui deixando as coisas acontecerem, mas eu fui aceitando. Você estava aberta a aprender. Eu estava aberta a aprender, então vou voltar a trabalhar. Tem alternativa? Não, vai ter que ficar na escola. E eu não vou me julgar nem me culpar por isso, porque eu não tenho outra alternativa, né? Então o Murilo ficou 2 meses com a minha mãe, logo depois que eu voltei a trabalhar. O Murilo era gordinho, minha mãe não aguentava ficar segurando muito tempo ele no colo. E não ia ser um ambiente saudável para ela também. Ia ser uma demanda muito grande para ela. Então, né? A princípio, a ideia era deixar com a mãe nesse primeiro mês. Assim, até ele tá realmente adaptado à comida. Eu, né? Desapegar um pouco me desapegar dele. um pouco. E aí ele começou a ir pra escolinha e deu tudo certo. A escolinha foi uma bênção pra desfraude, pra tudo. Então, assim, ele ficou super esperto. E minha mãe já tinha um fardo muito grande. E aí o Murilo, pra ela cuidar o tempo todo dele, ia ser mais uma contribuição que eu não me achei no direito de fazer isso com ela, né? Então, minha mãe é a mãe do Murilo hoje, né? Tudo é minha mãe, né? Tudo é minha mãe. E tá tudo certo. E assim, em nenhum momento eu me coloquei em questionamento. Poxa, eu tive um filho e eu vou colocar na escola? Vou, porque não tem outro jeito. Minha mãe que viu o primeiro passinho do Murilo? Foi. Minha mãe que escutou a primeira palavra? Foi. E tá tudo certo. É a minha rede de apoio, é o amor incondicional da avó. E eu não tenho o que fazer. Então, eu acho que quando eu falo que eu fui aceitando tudo, foi esse não julgamento de eu ser mãe. Full time, né? Ou não é nem full time, você é a mãe full time, mas não full time nos estereótipos, nos modelos ditos como adequados, os padrões, né? Aceitos pela sociedade. Então assim, eu fui fazendo essa administração para encaixar tudo dentro da minha vida. Né? O momento de ser mãe, o momento de ser esposa, que fica muito mais em segundo plano, né? Porque você acha que eu acho porque você virou mãe ou não? Você acha que é porque você virou mãe que Não, porque hoje
Posso até parecer egoísta, mas hoje eu me priorizo como mulher primeiro. Tá proibido de ficar se censurando no coisa de mulher, né? No curso que eu dei lá do Roda de Lousa, tá proibido de ficar se diminuindo. Não faz! Não, se receber elogio, aceite o elogio. Não, é verdade. Mas aqui é pra conversar, nossa, a gente não é perfeita, que bom que não somos perfeitas. Não. E a priorização, né? Então, eu me priorizo primeiro, depois eu priorizo o Murilo, que demanda muito mais do que o meu marido, e depois o meu marido, na minha concepção. E às vezes isso muda também. Dependendo da demanda. Dependendo da demanda. Às vezes eu trabalho primeiro, depois é meu filho, e assim vai, né? Aconteceu alguma coisa com o Fábio, muda, ele vem primeiro, e depois vem o Murilo. E melhorou. E assim vai a vida. E o que eu faço, Rô? Eu não fico me julgando e eu não fico me criticando. Eu fiz o que eu pude. O que eu não pude, vai ficar sem fazer. Sempre foi assim? Sempre foi. Então eu faço o que está no meu alcance. Às vezes, porque eu falo do pensamento egoísta. Ai, pode parecer que ela é egoísta. Mas eu não dou um passo maior do que minha perna consegue. Então assim, ai, você não fez isso para sua mãe? Não. Eu não faço nem para mim, que eu vou fazer para ela. Então, né? Se a gente usar um recurso, para quem nunca viajou de avião, mas muitas que estão vendo sabem como é que funciona, né? A recomendação é se dar uma pane no avião antes de pôr a máscara no bebê, inclusive, põe na mãe, porque se a mãe morrer antes, não vai salvar o bebê. Simples assim, é matemática. Não é egoísmo. Não é egoísmo. Sabe? É prioridades, não porque você é mais especial, você se sente, não, é porque se você não tiver ali, nada vai funcionar. Mas, Rô, sabe quando isso funciona muito? Quando você se livra do julgamento externo. Isso é muito difícil. Então, eu tô nem aí. Então assim, ai, mas você deixa seu filho com a sua mãe e você pega a criança 8 horas da noite? É o que tem pra hoje. Mas no final de semana você vai correr e deixa seu marido e seu filho em casa? Deixo, né? E tá tudo certo, é a minha priorização, né? Ninguém sabe o que eu vivo dentro de casa, ninguém sabe o valor que eu dou para as minhas coisas, do mesmo jeito que eu tento não interferir no valor do que as pessoas dão para as coisas delas, né? E então, o marido assim, também, seu marido tá correndo hoje, né? Então assim, eu mais do que eu fazer as minhas escolhas, é eu aceitar as minhas escolhas. Então, eu escolhi isso, e eu não tenho que dar satisfação para ninguém do que eu escolhi ou não. E eu vou mais além. Né? Aquelas pessoas, e de modo geral a gente se submete muito, especialmente quem se submete muito ao juramento e aos quereres e aos padrões que estão lá tidos como os aceitáveis na sociedade, se frustram, sofrem, são infelizes e, consequentemente, consciente ou inconscientemente, tenta imprimir isso como um padrão para as pessoas. Nem só isso, como uma cobrança para quem está do lado. Né? Quantas famílias, para a gente falar de mulher, né? Vamos falar no universo feminino, quantas mulheres não abdicaram de estudar, não abdicaram de trabalhar e aí se dedicaram à família, que é um valor, é um trabalho, né? A gente está discutindo hoje em dia essa questão do trabalho não remunerado, doméstico, né? Exatamente. Está sendo levantada essa bola, principalmente pela Bela Gil, eu acho, pelo que eu tenho percebido. Eu acho importante, acho fundamental a gente discutir sobre essa demanda. Mas quantas mulheres não abdicaram da própria vida para se dedicarem à família e, consciente ou inconscientemente, clara, ou explícita ou subliminarmente, não cobram isso de volta? Nossa, eu fiz verbalmente, quantas vezes a gente não escuta aí pela vida, né, histórias que eu fiz tudo por você e agora você tá aqui. Cara, então uma boa, né? Não fizesse. Não fizesse. Porque se você se martiriza, se você se diminui, se você é infeliz, a culpa não é do outro, não. É você que escolheu. Assuma a responsabilidade. De novo, eu vou usar o nosso jargão, né? Viva vidas vivas. Viva a sua própria vida, seja protagonista da própria vida, não que você tem que largar a família, são questões que precisam ser revistas o tempo todo. E olha porque é importante a gente estar falando aqui o papel da criação. Eu vou usar um exemplo aqui. A gente às vezes não, na maioria das vezes, a gente aceita tudo, né? Então eu vou usar o meu exemplo, tá? O meu parceiro, hoje.
eu tenho mais facilidade em algumas coisas e ele em outras. Certo? Naturalmente. Então, tem uma dinâmica em casa. Então, para eu treinar de manhã, alguns dias, 6 horas da manhã, ele que leva para o colégio. E os outros dias que eu não vou treinar, sou eu que levo, né? Então, o Murilo faz o karatê. Quem leva é o pai, porque ele consegue um tempinho à tarde para sair e levar. Então, tem um médico, se eu consigo, eu levo. Se não, ele leva, né? Tem alguma coisa da escola. Se eu consigo, eu vou. Se ele não consegue, ninguém vai. Então, são demandas que nós alinhamos. Mas, em nenhum momento ficou todo para mim a carga da educação do Murilo. Que não é sempre isso. Que não é sempre Nas famílias assim. não funciona dessa Porque maneira. na maioria das vezes fica para a mulher a questão da educação, a questão da saúde, a mãe que leva no médico, porque o pai não sabe o histórico da criança. A mãe que tem E não que quer levar, saber, e não quer muitos saber. deles. A mãe tem que levar no dentista. Se a criança passa a mão na escola, é a mãe. E já aconteceu comigo. E Quando a o Fábio, escola também já se une a primeiras mães, primeiras mães. Quando o Fábio trabalhava longe, não conseguia daqui. Eu estava mais perto, então eu corria lá. Mas isso foi momentâneo, uma questão. Mas por que acontece? Porque a gente aceita. Né? Então, não, a partir de hoje você leva no médico. Você vai lá. Mas o que eu falo? Não sei, eu também não sei o que eu vou falar. Chega a falar, tá aqui a criança, deve ter alguma coisa errada. Né? Então, assim, é a permissividade. Que eu permito que aconteça isso. Sim. Né? Sim. Então, a mulher... Por que tem que ser a mulher? Por que tem que ser a mãe? Tem que ser a mãe. Minha mãe já levou o Murilo no médico, a avó já levou o Murilo no médico. Eu falei, mãe, chega lá, escreve aqui o que precisa falar, porque eu tenho uma reunião, não posso faltar da reunião, leva lá pra mim, por favor. De novo, a rede de apoio. Mas a responsabilidade, na maioria das vezes, não só da criação, mas dessa conduta médica, escolar, é o cargo da mulher. Então, a gente estava falando aqui um pouquinho, até não estava gravado, a gente gravou só o áudio, mas sobre também mais um resvalo aí da nossa ancestralidade. A gente estava falando sobre menstruação e como é que isso começou a virar tabu e tal. A gente depois vai dar um jeito de até aproveitar esse áudio, porque até ficou interessante para a gente conversar, né? Mas ainda sobre essa demanda da ancestralidade, né, depois daquele processo do tabu e tal, que, né, passamos de nível, alguns milênios depois, né, começou a ficar os núcleos. Então as primeiras aldeias começaram a ficar ali, e aí assim, no início, os humanos, homens e mulheres, eram muito parecidos, fisicamente inclusive. Mas as mulheres eram as, entre aspas, deusas, porque elas pariam, elas tinham mais poder do que o homem, e o homem era mais descartável, digamos assim. Na ancestralidade era assim que funcionava. Na época do matriarcado, hoje nós vivemos no patriarcado, né? Na época do matriarcado, e aí o que acontecia? As mulheres ficavam cuidando do fogo, porque, né, já tinha a questão do fogo, cuidando da agricultura, porque foram as mulheres que começaram a fazer agricultura, por pura percepção, enfim, aí a conversa cresce, e aí elas começaram a ficar nas aldeias, e os homens, porque no primeiro momento eles eram descartáveis, porque eles não pariam, Eles procuraram outra coisa. né, não tinha conceito de pai na antiguidade, lá atrás, muito lá atrás, né? O pai não tinha o valor, não tinha essa relevância que eles conquistaram, né? E justamente. E aí os homens começaram a sair, começaram a caçar, porque eles podiam morrer na caça. E com isso eles começaram a se desenvolver, inclusive fisicamente, por isso que eles são mais robustos, tal, e tem um monte de contextos aí no processo. Mas você percebe o ranço ancestral desse aprendizado que é inconsciente hoje, porque as mulheres ficavam sob a tutela do lar, a tutela da prole, né? Porque não era só meninos e meninas, eram as crias, né? Eram os membros ali daquela tribo, então ainda é um ranço dessa ancestralidade. É por isso que a gente ainda tem esse condicionamento marcado na nossa psique, que é a mulher que tem que cuidar do filho. É por isso, André. Simplesmente só por isso. Né? Só que a gente não vive mais no tempo das cavernas, né? A gente não precisa ficar mais cuidando do fogo. Hoje a gente consegue ir lá e apertar o botãozinho. Ainda bem. Mudou.
né? O pai ganhou a relevância, e aí tem a questão de como é que sublimou o matriarcado com o patriarcado, que tem um monte de questões, né? Nosso processo evolutivo, dizem que nós caminhamos para a alteridade. Esperamos que isso não demore muito. Né? Não significa retomar o matriarcado, porque também teve seus danos, também foi nocivo, também foi processo evolutivo, mas também não era igualitário, né? Era polar, né? Era discriminador. Passamos por um processo do patriarcado que ainda estamos, esperamos que no final, e a ideia é que chega de fato à alteridade, que é esse papo que a Andrea está trazendo aqui com o parceiro que ela tem, que entende essa parceria de verdade, né? Que assume as responsabilidades, que entende o que o filho, né? O histórico do filho para poder ir lá e conversar com o médico, né? Que está disposto a aprender coisas que ainda não está comum na sociedade. É essa dinâmica, é só por isso que a gente funciona dessa maneira ainda. E eu digo mais, realmente desempenhar o papel de pai na criação do filho, né? Porque por mais que a materna ali seja, caiu, machucou, vem aqui, toma. Tem coisas, igual tem um menino, que ele vai se identificar mais fazer com o pai dele. Sim. Né? E tem coisas que ele vai se identificar fazer comigo, né? Então, uma coisa, ele tem mais facilidade de fazer o dever e vir falar arte comigo. Ele não vai falar pro pai dele que ele foi fazer arte, né? Porque ele, meu pai, meu Deus, meu pai. Então, eu vou na minha mãe, né? E tem coisas que ele já vai no pai e não vem na mãe. Sim. E eu acho que tem o papel dos dois dentro. Para a construção do novo indivíduo, tá certo? Do novo indivíduo, entendeu? Então, na minha concepção aqui, ó, tudo aqui dentro acontece dessa forma. Lógico, 100%? Não. Mas eu quero caminhar e estamos caminhando para isso, entendeu? Para o Murilo ser uma pessoa melhor. Mas isso ainda não é um fator comum nas famílias mundiais, para nem só falar da vamos mais perto aqui, eu tenho grandes amigas de coração assim mesmo, que sofrem exatamente com isso. De não ter apoio. De não ter apoio. De não ter a rede de apoio e de não ter a cumplicidade do parceiro. Né? Infelizmente ainda aí sim a maternagem vira um fardo. Aí vira um fardo, sabe? Aí você fica exausta. Aí você vê que a pessoa tá exausta. Se você encontra a pessoa já chega... Estou exausta. Né? Nossa, tudo bem? Como você tá? Exausta. Nossa, isso me deixa profundamente triste quando eu vejo assim, sabe? De ver esse peso. A maternagem vira um peso. E o mais grave, eu acho, é que isso é mais comum do que nós estamos aqui falando fortuitamente, né? É mais comum. É muito mais comum e é muito mais comumente aceito no nosso meio. Tipo, mas você tá reclamando, né? Mas não, o pai não, né? Tinha que ser você mesmo, não o pai. Ou pior você escutar assim, ó, que eu escuto sempre e às vezes eu me seguro até. Porque, de novo, todo mundo, a maioria foi condicionada a isso. Isso não vem de agora, né? Não. Nossa, teu marido te ajuda? Como se ele fizesse eu engulo aquilo, rumino, às vezes, e às vezes volta, às vezes não volta. Às vezes volta. Ele me ajuda, ele faz o papel dele. Ele faz a parte dele. Né? Da mesma forma que eu faço o meu, né? Então, se eu limpo a casa, ele também limpa a casa. Se eu vou no mercado e faço a compra, ele também faz mercado e faz compra. Né? Então, são os dois lados, né? Então, assim, se ele vai lá brincar com o Murilo, eu também vou lá brincar com o Murilo. Né? Se ele leva para o colégio, eu também levo para o colégio, né? De novo, vai ter as particularidades de facilidade de cada um. Mas ninguém ajuda ninguém, gente. É em grupo, né? Todo mundo faz tudo, né? Então, às vezes eu escuto isso, nossa, que legal, o seu marido te ajuda. E a ideia aqui não é condenar o masculino. Não, por isso que eu falo. É conscientizar e convidar ele para brincar junto, né? Porque senão, como a Andrea falou, né? Tem mulheres que estão exaustas. Né? E o que acontece com mulheres exaustas? Não vou nem falar. Então, né, gente, o que acontece com mulheres exaustas, a gente vai deixar vocês refletirem a respeito para ver se está sendo um bom negócio. Pensem melhor a respeito disso. Pensem. Vamos seguir aqui? Olá! E aí? Como é que foi esse episódio para vocês? Tem sido útil? Fala com a gente aqui nos comentários, vamos adorar conversar com vocês. Aproveitando, antes de mais nada, eu vou passar um recadinho.
estão me pedindo para iniciar uma nova turma do livro Mulheres que Correm com os Lobos. A princípio eu pretendia fazer essa abertura de uma nova turma no início do segundo semestre. Mas há pedidos, vamos adiantar então para o final deste mês. A ideia é que seja no final deste mês. Então eu estou acabando de me organizar, mas se você tiver interesse, quiser participar ou quiser saber mais, se inscreve, tem um link aqui no corpo da publicação, se inscreve, manda as informações para mim, que assim que eu tiver as informações eu entro em contato e a gente inicia esse trabalho. Mas vamos lá, né? Como prometido, vamos aos spoilers do próximo episódio. Nesse próximo episódio nós falamos dos preços que pagamos por nossas escolhas, sobre a bênção da maturidade que nos capacita para fazer escolhas melhores, sobre a consciência dos privilégios que temos, inclusive mediante aos núcleos aos quais estamos inseridas, mas sem nos sentirmos compelidas a pedir desculpas por isso. E muito menos de qualquer intenção aí de ditar regras para quem quer que seja. E fechamos essa primeira grande conversa falando sobre nossas mães. Falando sobre memórias, percepções, algumas angústias que aconteceram nas nossas infâncias em relação a elas, a vida que nós estávamos ali inseridas. E finalizamos com uma verdadeira declaração de amor. Olha, ficou bem bonito, viu? Eu acho que vocês gostarão, acho que vocês vão querer ver e rever novamente porque tá bem legal. Então, mais uma vez, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, a clicar no tal do sininho para vocês receberem notificação e fiquem atentas aos próximos encontros, porque será uma alegria tê-las conosco para a gente debater e trocar informação e enriquecer essa conversa e esse projeto, essa rede de apoios que também nós queremos construir com o Coisa de Mulheres. Então, nos vemos em breve, tem ainda o último episódio dessa primeira grande conversa e logo logo a gente se encontra também. Muito obrigada, eu espero vê-los em breve e acompanhe os próximos vídeos, tá bom? Beijo, queridas, até!